tema da minha pregação hoje é a ira de Deus, com base aqui no capítulo 2 de Lamentações, e nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 6, só lembrando, né, as últimas 6 pregações que eu fiz sobre Lamentações, sobre o capítulo 1, lembrando que aqui, o que nós veremos no capítulo 2, não é um tirano tentando arrebentar outro povo, não é. O que nós leremos aqui é Deus subjugando o seu próprio povo, no caso Judá e Israel. E lembrando que isso serve de aviso para nós, porque Deus, ele é misericordioso, só que quando não há arrependimento, que é o caso aqui, e você vai ler, a mão de Deus de fato pesa, e nós temos a obrigação também de pregar sobre isso, que é o que nós vemos em toda a Escritura. Mas vamos ler então, Lamentações capítulo 2, versículo 1, diz assim a Escritura: como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião. Filha de Sião é o nome do povo de Deus. Precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Aqui, só um parênteses, rapidinho. Estrado dos pés, a Bíblia diz que Deus governa o universo de forma absoluta, só que ele diz, né, de forma figurada, que os seus pés está na sua terra, Israel, lá no seu povo. E para falar, olha, eu governo tudo, mas eu tenho um apreço especial por conta deste povo. Era isso aqui que Jeremias estava explicando. E ele continua, versículo 2: devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, não teve piedade. Derrubou no furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Entesou o seu arco qual inimigo. Essa parte aqui, só outro parênteses. Você sabe, antigamente não tinha arma de fogo. E uma das armas era o arco e flecha. Então, entesou o arco é quando você prepara para atirar. Sabe, você deixa ali alça, massa e alvo, pronto apenas para atirar. Essa é a ilustração. Tem um filme, como que é o nome dele mesmo? Sniper americano, que tem uma cena que é muito interessante, que os atiradores de elite estão em cima de um prédio, matando várias pessoas, e de repente um canhão do exército inimigo volta e mira justamente para a torre que eles estão. E atirou, acabou com tudo, né? É mais ou menos essa ilustração aqui que Deus está dando. O Senhor, contra o seu povo, está com um canhão apontado, com a sua destra firme. Ele continua, versículo 4. Entesou o arco, qual inimigo firmou a sua destra, como adversário, e destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou o seu furor como inimigo. Você vai ver, muitas vezes também, quando a Bíblia diz que a ira de Deus é derramada sobre um povo, assim como diz aqui que Deus destruiu tudo que era formoso à vista. Pastor, o que tem a ver? A ira de Deus tem a ver com destruição de padrões de beleza, assim como eu tenho ministrado nessas pregações antigas, que eu preguei ultimamente. Deus, quando Ele quer demonstrar que Ele está irado com o povo, uma das coisas que Ele faz, Ele acaba com o padrão de beleza, e eu não digo padrão de beleza apenas esteticamente, porque a Bíblia diz que nós devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, então tem tudo a ver. Então, quando Deus está irado, Ele faz o contrário, Ele traz aquilo que é feio. Eu só vou dar um exemplo para você. Você deve conhecer aquela, agora não sei se é mulher, se é homem, Tammy Gretchen. Teve um dia eu vi uma foto dela, ela quando era menina, bonita, jovem, e ela como está agora, né? Sem seio, pelo no peito, nojento, só de ver, terrível. E eles dizem que isso aí é liberdade, isso é beleza. Para você ver que assim como eu tenho sempre aplicado na nossa vida, nossa nação está debaixo da ira de Deus, porque os padrões de beleza têm trocado. Aquilo que é bonito. Olha o feminismo, o que o feminismo tem produzido? Mulheres que parecem homens. Mulheres que deixam o pelo do braço crescer, do sovaco crescer. Terrível. E é claro, não apenas da beleza estética. Olha culturalmente como que nós temos apodrecido a cada dia. Olha a música brasileira como está. Eu falei alguns domingos atrás aqui, esse dia eu estava fazendo trabalho para meus filhos de escola. Eu estava ouvindo aquela canção, né, sobre Aquarela, do Toquinho. Maravilhosa, eu chorando ouvindo aquela canção.
de tão linda que é a história que passa por detrás daquela música. Você olha como que eram as músicas antigamente, você que é um pouco mais antigo, para as músicas que nós temos hoje. Você já ouviu aquela música lá, Deu Onda? Aquele cara estava inspirado por Beelzebub para fazer uma música daquela, do demônio, Deus me livre. É para você ver, quando Deus ele quer derramar a sua ira sobre uma nação, ele acaba inclusive com os padrões de beleza, daquilo que é correto, daquilo que é moral. Continuando, versículo 5. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Ou seja, vai chorar mais e mais. Verso 6. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Sabe quando você chega numa hortinha e acaba com tudo? Chuta tudo? É isso aqui que Deus fez. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. E só mais um versículo muito importante, o versículo 14, diz assim: os seus profetas te anunciam visões falsas e absurdas, e não manifestam a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciam visões de sentenças falsas que te levam para o cativeiro. Só até aí tá bom. Você percebeu que no meio da desgraça, da ira de Deus, Deus fala justamente também sobre o falso profeta? O tema de Lamentações, não apenas de Lamentações, dos profetas, e basicamente de toda a Escritura, fala da ira de Deus. Quando o povo obedece, o povo é abençoado, mas quando o povo anda em caminhos maus, diz a Bíblia que a ira de Deus é manifesta sobre essas pessoas. E tudo isso que nós vemos acontecendo, que nós acabamos de ler, palavras duras de ouvir, é justamente contra o próprio povo de Deus. O restante do capítulo, você vai ver que, na verdade, é mais do mesmo, né? Mais exemplos de destruição. Mas o versículo fundamental para que nós venhamos a entender o porquê dessa desgraça é o versículo 14 que nós lemos, que fala a respeito do falso profeta ou do falso pastor. Porque você sabe, na época de Paulo, também havia o crente verdadeiro e o crente falso, o evangélico verdadeiro e o evangélico falso. É isso que Paulo diz em Filipenses 3. Nós somos a verdadeira circuncisão. Ou seja, tem pessoas aí que estão em nosso meio, mas não são o povo de Deus. Eles cantam a mesma música que nós, eles têm o mesmo livro que nós temos, mas não são o povo de Deus. E olha o que ele diz ainda: nem todo Israel é de fato israelita. Ou seja, não é o simples fato de você ter um nome, o simples fato de você frequentar uma igreja, significa que você é filho e filha de Deus. É isso que Paulo está explicando. Hoje também não é diferente. Ao verdadeiro e o falso cristão, eles têm uma marca que realmente rotula o falso cristão, principalmente o falso pastor. É o que nós lemos aqui em Lamentações. O falso pastor, ele faz uma total ausência em seus sermões da ira de Deus. Não prega. Não prega sobre castigo. Não prega sobre a ira. Não prega sobre punição. Essa doutrina da ira de Deus passa longe. Martin Lloyd Jones, ele diz assim: se retirarmos a ira de Deus da Escritura, sobra bem pouca coisa para ser pregado. E de fato, se você ler a Bíblia de forma contínua, você vai ver que esse é um tema constante. Ira de Deus sobre aqueles que andam errado. Eu sei que com base numa ideia distorcida do que é amor, muitos não pregam sobre ira, porque eles distorcem, eles acham que um Deus amoroso é algo diferente, algo hollywoodiano. E alguns dizem de forma aberta, assim: olha, o meu Deus não pune, o meu Deus não castiga ninguém, o meu Deus não manda ninguém para o inferno. É por isso que ele diz o meu Deus, porque o Deus da Escritura faz essas coisas. Se você ler, você vai ver que sim, ele faz. E outros simplesmente não falam da ira de Deus, o que, querendo ou não, também estão negando. É uma outra forma de negar. Ou você nega abertamente, ou quando você deixa de falar sobre a ira de Deus, você também está negando essa doutrina. Eu venho falar para você, quando a ira de Deus não é pregada para a congregação, o pastor priva as pessoas de um verdadeiro conhecimento de Deus. Privam as pessoas de temerem a Deus. E, consequentemente, as pessoas continuam nos seus erros e nos seus pecados. Elas não vão andar em santidade. Por quê? Porque elas têm uma imagem distorcida do que é um Deus amoroso. Para elas, um Deus amoroso é aquele Deus que você pode fazer o que você quiser, contanto que você dê o dízimo ao domingo, está tudo certo. Sendo que nós vemos que isso não é verdade. A visão que muitos têm acerca de Deus
é aquele vovô bonachão que o neto faz o que quer e o vô não repreende nunca. Porque normalmente os avós são assim, né? Os pais são mais firmes. Mas os avós, o menino pinta e borda na casa. Pega uma parede branca dessa que mais desenha na parede inteira. O que o vô fala? Ai, que linda obra de arte abstrata. Não, foi bagunça. O vô é assim. Mas a Bíblia diz que Deus é pai. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo assim, olha, Jesus Cristo, na cruz, foi a encenação do amor. É verdade, pastor? É óbvio que é verdade. Mas é apenas uma parte da verdade. Claro que foi a encenação do amor. Mas eles se esquecem de falar o porquê que ele teve que expressar o amor dele na cruz daquela forma. E a Escritura deixa bem claro. Jesus Cristo veio nos resgatar da maldição da lei, como tem pregado Romanos nas quartas-feiras. Havia uma maldição que tinha que cair sobre alguém, porque nós descumprimos a lei. E então Jesus Cristo cumpre todas essas punições, como Paulo diz em Gálatas 3,13, tem ali? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Eles só ficam com Deus amor, e esquecem desta parte. Quando Paulo diz em Romanos 1,17, olha, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, eles estão dizendo, não, o Evangelho, boas novas, é isso que nós queremos. Só que eles se esquecem que as boas novas é de que a justiça de Deus foi cumprida. De que forma? Na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, alguém foi punido por conta dos nossos pecados. Isto é o amor de Deus. Agora, esta imagem distorcida que muitos têm a respeito do Senhor, explica duas atitudes da maioria dos cristãos, ou dos pseudos cristãos. Primeiro, uma vida leviana para com o pecado. A pessoa não é radical com o pecado, porque se na mente dela, Deus é aquele vovô, onde você pode fazer o que você quer, você acha que ela vai ser radical com o pecado? Não vai. Vai ser leviana. É óbvio que vai. Por quê? Porque ela criou um Deus ali na mente dela. E a Bíblia diz que isso é um ídolo. Ídolo não é apenas como fazemos uma imagem, nos prostramos diante de Maria. A Escritura diz que também, quando nós fazemos da nossa mente, feito pela arte e imaginação do homem, em Êxodo capítulo 20, versículo 20. É claro, diz assim, olha, que o temor de Deus esteja diante dos nossos olhos, sabe com qual objetivo? A fim de que não pequeis. Sim, devemos temer o Senhor, porque quando nós tememos o Senhor, sabemos o Deus ao qual servimos, nós não vamos tratar o pecado de qualquer maneira. Eu sei que hoje no Brasil, a terra da impunidade, onde criminoso é vítima, pode ver, aquele jovem que matou um médico na Lagoa Rodrigo de Freitas por conta de uma bicicleta, ele é tratado como vítima pelos direitos humanos. O nosso Brasil ele tem invertido essas coisas. Agora, por conta de sermos um país onde a impunidade reina, sem falar nos políticos, é óbvio, né? O cara foi pego com uma mala de 500 milhões, não lembro. 500 milhões, meu Deus do céu. E que lá não foi prova o suficiente. Não há punição. E muitos olham para essas coisas e pensam, Deus também é da mesma forma. Deus não pune, mas é engano. Mas a segunda coisa que as pessoas tendem a pensar é que é o seguinte, elas ficam magoadas com Deus diante das calamidades, porque elas entendem o que é amor de Deus de forma errônea. E por conta disso elas ficam chateadas quando tragédias acontecem, que convenhamos, é algo terrível, quando o avião cai, quando acontece terremoto, morre um monte. Agora muitos, porque têm uma ideia distorcida do que é amor, eles ficam ressentidos com Deus, ficam bravos com Deus. Como que pode Deus existir e acontecer esse monte de desgraça? E muitas pessoas passando fome, crianças morrendo. Eu venho falar para você, é o falso cristão que pensa dessa forma, porque para ele, sabe o que é amor? Amor é não punir o mal. Diferente do que amor segundo a Escritura. O cristão verdadeiro, assim como Jeremias faz, ele olha toda aquela desgraça e diz assim, culpa nossa, nós pecamos, nós temos feito errado, e por conta disso a mão de Deus tem pesado sobre nós. É o que nós vemos aqui, e Deus punindo, sabe o quê? Inclusive crianças. Eu vou ler depois para você, terrível, crianças morrendo por conta do pecado. Pastor, mas nós não vemos isso em nosso país. Quem disse que não? Quando uma criancinha não tem vaga para ela na UTI neonatal. Por quê? Porque político
desviou aquele dinheiro. Crianças morrem por conta de pecados de seres humanos, sim, por conta de pecados de adultos, sim. E é isso que acontece aqui. Quantas vezes nós vemos doenças, tragédias, tsunamis? Pode ter certeza, todas essas coisas que acontecem é apenas resultado do pecado do homem. Então Deus se ira contra a humanidade e acaba punindo. O falso cristão, ele xinga Deus. Cadê Deus? Ele duvida. O verdadeiro cristão não. Ele sabe, Senhor, olha a oração do profeta. O Senhor tem dado menos do que as nossas maldades realmente merecem. Eu quero passar aqui então 3 princípios hoje. O primeiro princípio hoje, eu quero falar então sobre a ira de Deus, né, que é o mesmo tema ali. Você percebeu as expressões utilizadas aqui no capítulo 2 de Lamentações? Expressões que são no mínimo assustadoras. Eu acho que se Deus quisesse aterrorizar o povo, ele não poderia escolher palavras melhores. No versículo 1, ele diz que o céu estava fechado de nuvens e ninguém escapou da ira do Senhor. E de fato foi isso que aconteceu. Aqueles que não morreram ficaram como escravos da Babilônia, foram levados como cativos. No versículo 3 que nós lemos aqui, diz que labaredas de fogo, Deus devorou como labaredas de fogo. No versículo 4, Deus entesou o arco, apontou o canhão, apontou a sua arma. Versículo 6, ele demoliu com violência. O templo de Israel levou 7 anos para ser erguido. O palácio do rei, 13 anos. E tudo foi consumido no estalar de dedos. Acabou. Deus está mostrando justamente isso. Olha, não importa o que vocês fizeram durante anos. Eu posso acabar com tudo isso em questão de segundos. Só que às vezes nós lemos uma passagem dessa e nós não aplicamos em nossa vida. Achamos, ó, foi isso que Deus fez com o povo. Não, isso pode acontecer conosco também. Óbvio que pode. Daí está lá, nós trabalhamos uma vida inteira, construímos os nossos impérios. Olha, eu tenho casas de imóveis, eu tenho carros, eu tenho uma boa conta bancária, eu sou inteligente, eu estou com a saúde a pleno vigor. E Deus diz, por conta do seu pecado eu posso acabar com tudo isso em questão de instantes. Se você duvida, olha para Jó. O homem mais rico do Oriente perdeu toda a fortuna, perdeu os 10 filhos e perdeu a sua saúde. Tudo isso em apenas um dia. Porque Deus, sim, é óbvio que Ele pode punir. No versículo 2 diz que Deus não teve piedade do seu próprio povo. Sabe aquele momento onde Deus, depois de insistir várias vezes, dar várias chances, Ele de repente interrompe as chances e pune o povo descarregando a sua ira? Foi exatamente isso aqui que aconteceu. Deus deu uma chance, deu 2, deu 3, deu 10, deu várias. O povo não se arrependeu, uma hora cessou. Deus então vem e castiga essas pessoas. Não é isso que às vezes acontece conosco? Nós vemos às vezes pessoas do nosso lado, mas morrendo de forma quase que no estalar de dedos, se arrebentando toda. E às vezes nós cometemos o mesmo pecado que aquela pessoa. Daí na primeira, na segunda semana, nós ficamos até com um pouco de temor, né? Nossa, fulano, consumida, acabou. E eu faço a mesma coisa, ficamos com temor. Mas o que acontece depois de 2, 3 semanas? Voltamos a cometer os mesmos erros, voltamos a cometer os mesmos pecados. Passa aquela culpa. Pode ter certeza, há momentos em que a misericórdia de Deus é cortada. Por mais que a Escritura diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, mas Deus vai dando chance, uma hora acaba, claro que acaba. Malaquias 2,13, a Escritura diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com o prazer da vossa mão. Olha que interessante, esse povo, ele cobre o altar do Senhor com lágrimas e gemidos. Você consegue imaginar alguém orando desse jeito? Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda. Diz a Bíblia que o Senhor não ouve. A continuação, sabe o que diz? Deus diz assim: você foi desleal com a mulher da tua mocidade. Fez lá o caixa 2, traiu, não vou ouvir. Que coisa. Então tem hora que a misericórdia de Deus vai cessar. Olha, eu teve uma vez na infância, eu passei por um episódio terrível. Tá certo, eu não era crente também, era bem encapetado. Tinha um rapaz lá na rua de casa, ele era muito folgado. E uma vez eu estava na varanda da casa de um amigo, e ele passava na rua, a gente mexia com esse rapaz.
Na hora que ele vinha correndo para bater na gente, que ele era maior que nós entrávamos para dentro da casa dele. Saímos, mexíamos de novo, sabe? Filho da Xuxa, por aí vai, né? Teve uma vez que nós não vimos o pai dele, que era a nossa segurança, entrou para tomar banho. Fechou a porta e ligou o som bem alto. E a gente está na varanda mexendo com o cara. Ah, você quer? Ele veio correndo, nós fomos correr para dentro de casa de novo. O que aconteceu? Demos com a cara na porta. Meu irmão, pensa no cara que entrou na varanda e bateu na gente. Mas bateu. Mas foi o dia que eu apanhei mais na minha vida. Eu lembro até hoje, eu deitado no chão e pisando na minha cabeça assim. Terrível! A porta fecha? Para mim fechou. Foi terrível. Em relação a Deus também. Deus dá diversas chances, mas uma hora a porta também fecha, pode ter certeza. Israel não teve fé para entrar em Canaã. Deus esperou outra geração. E olha o que diz Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, pode ter momentos em que nós não vamos conseguir achar o Senhor mais. Mas enquanto podemos, temos que buscar. Hebreus 2, capítulo 13, diz que Esaú, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Ele queria ser abençoado novamente. Ele trocou a bênção por um prato de comida, mas queria, de novo, receber a bênção. E diz assim, embora com lágrimas tivesse buscado. Esaú está lá, Senhor, eu errei, me perdoa. Daí Deus diz assim para ele, acabou, eu te dei chance, você não aproveitou, acabou. Triste, mas as oportunidades também se vão. Agora, pastor, o quanto Deus é misericordioso? Eu sinceramente não sei. O quanto Deus pode ter paciência comigo e com você nos nossos pecados? Eu não sei. Eu posso falar para você a respeito da justiça de Deus. Deus é extremamente justo. Ele dá de fato aquilo que nós merecemos. Assim como na parábola dos trabalhadores, você lembra? Diz a Bíblia que uma pessoa começou a trabalhar às 8 horas da manhã e Deus disse para ela, olha, o Senhor disse assim, eu vou te dar 100 reais para você trabalhar, tá bom, Ricardo? Tá bom? E então ele pegou outros trabalhadores e pegou um às 5 horas da tarde. Trabalhou apenas 1 hora. Só que não falou o preço que ia dar. Mas para aquele que começou primeiro, ele disse, olha, eu vou te dar 100 reais pelo seu trabalho. E ele então começou a retribuir do último para o primeiro. E aquele que trabalhou 1 hora apenas, diz a Escritura que esse senhor deu 100 reais. Aquele que começou a trabalhar primeiro já pensou, rapaz, ele trabalhou 1 hora, ganhou 100zão. E eu que trabalhei o dia inteiro. E então, na hora que ele chega para receber, o dono dá 100 reais para ele. Ele fica injuriado, fica louco da vida. Como pode? Trabalhei o dia inteiro aguentando a fadiga aqui do sol. E olha o que o Senhor diz, foi injusto contigo? O que eu combinei com você? Eu não combinei 100? Qual o problema se eu quero ser misericordioso com aquele ali? Mas eu não fui injusto com você. Pode ter certeza, é assim na minha, na sua vida. Deus sempre é justo. Ele nunca vai dar menos do que ele disse que daria. Mas misericordioso ele pode ser com qualquer um. E mais do que conosco. Em Romanos 9, Paulo diz, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Dizendo que o Senhor disse, é óbvio, né? Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Deus, ele que sabe. Ele não é obrigado a ter misericórdia de todo mundo. Porque misericórdia é bondade de alguém que não merece. Agora, eu não sei por quanto tempo Deus vai tolerar a mim e a você com bondade e misericórdia enquanto estivermos no pecado. Não sei. Por isso que o dia de se arrepender é hoje. Não podemos ficar postergando, sermos procrastinadores, deixando sempre para depois. Não, o dia de se arrepender é hoje. Na parábola da vinha. É dura a palavra que usa ali. Lembra? Olha o ensinamento. Olha, ele colocou um povo ali, olha, vocês vão cuidar da minha vinha e depois eu vou mandar o meu servo para receber os dividendos, aquilo que lhe cabe. Então mandou um servo, eles expulsaram, mandou outro, eles expulsaram, mandou outro, eles expulsaram, mataram. Então o dono da vinha diz assim, olha, eu vou mandar o meu filho eles vão respeitar. E então o que eles fazem? Matam o filho. E Jesus usa essa parábola para dizer assim para o povo, é assim que meu pai fez. Meu pai enviou Jeremias, enviou Isaías, enviou Abacuque, tantos homens de Deus, tantos profetas dizendo arrependam-se, e vocês não se arrependeram. O que ele fez? Enviou o seu próprio filho, que sou eu. Sabe o que eles fizeram com Jesus Cristo? Mataram. E olha a conclusão da parábola. O Senhor exterminará esses homens. Dura essa palavra, né? Exterminará. Para que eu e você de fato possamos ter temor
No versículo 4 e 5 diz que o Senhor se tornou inimigo do seu próprio povo. Massacrou os moços, os jovens. Você sabe, quando você acaba com a juventude, você coloca em risco a geração futura. Foi exatamente isso que Deus fez. E pior, puniu até as crianças. Eu vou ler para você o versículo 21, põe ele, por favor. Versículo 12, na nova tradução da linguagem de hoje, fica muito mais fácil de entender. Olha o que diz. Essas crianças dizem: mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com sede. Elas caem pelas ruas como se estivessem feridas e morrem aos poucos nos braços das mães. Tudo por consequência do pecado do povo. Deus puniu até as crianças por conta disso. É interessante que no versículo 13, depois de tanta desgraça por conta do pecado, o povo vai e clama para Jeremias: Jeremias, nos ajuda. Olha o que ele responde no versículo 13. Que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade, quem te acudirá? O povo vai: Jeremias, nos ajuda. Ele diz: o que eu vou falar para você? Eu não tenho nem o que falar. Olha a desgraça que está. Eu não posso dizer nem Deus é contigo, aguenta firme, porque Ele não é com vocês, porque vocês pecaram e não se arrependeram. Terrível, mas foi isso que aconteceu. E pode ter certeza, esse povo, ele pensava assim: Deus não vai nos punir, sabe por quê? Nós somos povo de Deus, Deus nos ama, não vai acontecer nada conosco. Se enganaram. Não é isso que nós crentes pensamos? Mas agora eu sou crente. Não, antes que eu era ímpio, até que ia Deus tacar um raio lá na minha cabeça, eu era ímpio. Não, mas agora o que é isso? Eu venho no culto, eu tenho até o nome de membro ali, está tudo certinho. E achamos que por conta dessas coisas o Senhor não pode nos punir, mas é mentira. Porque o salário do pecado é a morte, seja no bode ou seja na ovelha. Segundo princípio, versículo 14, o falso profeta, olha o que diz, Lamentações 2:14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. O falso profeta é de fundamental importância para que nós entendamos a desgraça sobre o povo de Deus. Fundamental importância. O assunto aqui é a ira de Deus, é punição. E de repente no versículo 14, Jeremias cita o falso profeta. Por quê? Porque um falso pastor é totalmente responsável pela desgraça de uma congregação, pela ira de Deus sobre os membros da sua igreja. Ele tem muita responsabilidade nessas coisas. Aqui há uma declaração explícita do que é um falso profeta, do que é um falso pastor. Sabe qual é a declaração bem explícita que nós lemos aqui? Eles não manifestam a tua maldade. Eles não falam do teu pecado. Quer saber de alguém que é um falso pastor? Ele jamais fala do pecado do povo. Ele não confronta porque ele é frouxo. Ele não confronta porque ele tem medo de perder pessoas. Ele não confronta porque ele tem medo de magoar, de pessoas irem embora. E por conta disso, ele deixa as pessoas nos seus próprios pecados. E consequentemente, diz a Escritura, são levadas para o cativeiro, são levadas para o inferno. Por quê? Porque o homem de Deus não confronta. Essa é a descrição do falso profeta. Ele não manifesta a maldade do povo. Olha, você pode às vezes ir a um pastor e você olhar: rapaz, que pastor legalzinho, hein? Nossa, a esposa dele, gente boa demais. Ou se lindo pastor, tudo educadinho, gente boa, super simpático. Se ele não prega contra o pecado, contra o seu pecado, ele é um falso pastor. É isso que diz Lamentações. Por que os falsos pastores fazem isso? Sabe por quê? Primeiro, porque a maioria deles tem um coração cheio de cobiça, desejo por dinheiro, por aplauso dos homens, por fama. E convenhamos, quem vai angariar fama, sucesso, pregando assim como Jeremias pregava, como verdadeiros servos de Deus pregam? Paulo, em Filipenses 3:19, ele começa a descrever os falsos pastores. E sabe o que ele diz a respeito desses homens? O Deus desses homens é o ventre. Ou seja, eles se preocupam apenas com o seu bolso, com o dinheiro, com aquilo que come. Ele não está nem aí. Ó, a sua vida daqui para fora, já ouviu essa frase? Dessa porta para fora, não me importa. Ah, mas aqui dentro você tem que colocar uma roupinha decente, né?
Você vai usar aquela blusinha, tomara que caia do capeta do inferno lá, não tem problema não. Vai usar aquele vestidinho curto, aquela bermuda que aparece metade da cueca, não tem problema. Mas quando aqui dentro você seja uma pessoa decente, dali para fora não tem problema. Aí outra coisa também, se não contribuir, não dá dízimo, não dá oferta também, não adianta. Assim são os falsos. Estão preocupados apenas com seu próprio ventre, melhor dizendo. Têm orgulho das coisas que são vergonhosas. Estão preocupados com status, com ganhar curtidas. Eu venho falar para você, o falso pastor não é apenas aquele que sai da sua casa dizendo assim: hoje eu vou enganar crente. Eu sei que muitos podem não falar essa frase, mas essa é a intenção. Aquela pressão psicológica: hoje eu vou enganar crente. Não, não. O falso homem de Deus é aquele que é enganado pela sua própria ambição, pelo seu próprio coração. Ele prega apenas aquilo que o povo quer ouvir. Prega aquilo que é aprazível. Prega aquilo que realmente cai nos ouvidos como mel cai na boca. Esse é o falso homem de Deus. Eu sei que você pode dizer: pastor, mas eu conheço alguns homens que sim, eles pregam contra o pecado. Eles até condenam. Mas já percebeu que a maioria condena de forma genérica? Eles dizem: irmão, vocês precisam se arrepender, hein? Santidade ao Senhor. Tá, mas me arrepender como? Como buscar santidade? Precisa ser mais prático na vida das pessoas para que elas entendam. Em Lucas capítulo 3, Jesus é bem claro: olha, você tem 2 túnicas? Reparta com quem não tem. Começa a ser específico. Daí então, de repente, chegam os publicanos, que eram os políticos corruptos da época. Olha o que Jesus diz: não cobre mais do que o necessário. Se os políticos de hoje ouvissem esse ensinamento, puxa vida, ia ser uma bênção para nós. Não cobrem apenas o necessário. Então chega alguns soldados diante de Jesus: Senhor, e nós o que faremos? Jesus diz para ele: não maltrate ninguém e se contentem com o seu soldo, ou seja, com o seu salário. Vocês não precisam subornar ninguém. Não precisa. Vocês apenas precisam se contentar com aquilo que vocês ganham. E o verdadeiro homem de Deus, ele também é específico, assim como Jesus era. Ele diz: olha, você que é desonesto, todo mundo passa a mão no meu patrão lá no serviço. Você não é todo mundo. Ele tem peito para confrontar. Ele diz: olha, irmã, em nome de Jesus, essa roupa você não pode usar. Você que é amaziado, mora junto, sem estar casado, você precisa regularizar a sua vida. Você que é infiel, precisa passar a ser fiel. Você que é linguarudo, fofoqueiro, mentiroso, pare com o seu pecado. Precisa ser específico. Você que é jovem, não se adapte à cultura mundana, mas seja luz onde você estiver. Agora não, o falso pastor, ele diz assim: olha, o pecado é terrível, mas ele precisa falar, mas o que ele causa? Quais as consequências? Você vê pastores pregando contra o feminismo, que é uma praga do nosso século. Direitos iguais, é óbvio, trabalhou igual, tem que ganhar igual, claro. Mas o feminismo, principalmente Beth Friedman e Simone de Beauvoir, essas mulheres que foram inspiradas por Satanás, elas dizem que o lar é prisão. Isso que elas dizem. Que a mulher não pode viver num quartel. Olha a ilustração que elas dão. Olha, você, dona de casa, ninguém merece. Criar filho, que é algo mais que criar filho. É com coisa que nunca foi criada por ninguém, né? Mas homens de Deus deixam de falar qual é a missão da mulher. E Paulo deixa bem claro quando ele vai ensinar para Timóteo. Timóteo é um pastor mais novo e Paulo diz assim: Timóteo, ensina isso daqui para a sua igreja. E sabe o que ele diz? A mulher, todavia, será preservada na missão de mãe. Preservada, salva pela missão de mãe. As pessoas não pregam sobre isso. As pessoas não pregam que a mulher tem que ser uma boa dona de casa. Você já viu o pastor falar assim: irmã, você tem que ser uma boa dona de casa. Não pregam. Mas é isso que a Escritura diz. Tem ali Tito, Paulo também ensinando a Tito, que era um pastor. Paulo diz assim: qual o dever das mulheres mais velhas, segundo a Escritura? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse é o papel da mulher cristã. Sensata, honesta, boa zona de casa. É aquela historinha, né? Irmã, se acordar 10h30, 11 horas, não dá não, tem que acordar cedo. O marido vai trabalhar, o café tem que estar pronto. É isso que o Paulo está dizendo. Daí acorda, 11h30, meio-dia, com a preguiça de arrumar a cama. Para que arrumar? Vai estragar a noite de novo, né?
Não precisa. Não. A Bíblia diz o papel da mulher. Hoje em dia, mulheres acham normal abandonar os seus filhos e se aventurarem no mercado de emprego, no mercado de trabalho. É claro, eu estou dizendo aquelas que têm filho pequeno. Se você tem filho grande, irmã, tem que trabalhar para ajudar em casa mesmo. Mas quem tem filho pequeno, a Bíblia diz que a mulher será preservada através da missão de mãe. Você não pode, com exceção, é claro, daquelas que criam filho sozinho, né? Não tem como. Mas via de regra, dentro de uma família, você não pode abandonar o seu filho, seja para o vô, para a avó, para ti, papagaio, periquito, para a creche, para a escola, para você, vou ganhar o meu dinheiro, a minha liberdade, que convenhamos, pedir dinheiro para fazer progressiva para o marido, ninguém merece. Merece sim, você tem que pedir. Ele tem que sustentar você. Você tem que cuidar das crianças. Agora o falso pastor nunca prega contra isso. Alguns ainda tiram a culpa das pessoas, das mulheres, dizendo, olha que mulher trabalhadora nós temos, hein? Não condenam essas coisas erradas, primeiro porque são ignorantes, são cegos, infelizmente guiando os outros cegos, e também por conta de uma distorção daquilo que é amor. Eles acham que amor é isso. Vou trabalhar para dar o melhor. Sabe qual que é o melhor que você pode dar para o seu filho pequeno, você que é mãe? É você. Não dar melhor do que você. O falso pastor, ele nunca confronta. Você sempre chega no culto ruim e sai feliz. Você chega cheio de pecado. Ai, meu Deus, eu tenho que ir na igreja, mas acabei de fazer uma lambança essa semana. Daí você sai daqui, em vez de sair mais acusado, você sai daqui alegre. Puxa vida, o pastor acertou em cheio. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. É só isso que canta. Daí você está lá, não, você não é espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é a imagem do pecador, do cão chupando manga. E precisa se arrepender. Só que não, daí você sai tranquilo. São falsos homens de Deus. Jeremias 6,14, ele diz assim, esse povo cura superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Ou seja, esses falsos homens, eles não estão preocupados em ir ali onde tem problema, mas eles curam apenas de forma superficial. Você chega com câncer na cabeça e eles põem apenas um band-aid. É isso que eles fazem. Eles não vão lá na raiz do problema. Esse é o falso pastor. É mais ou menos o seguinte, imagina que entra alguém aqui e está com um problema terrível, cabeça sangrando, inchada, e eu pergunto, mas por que, meu querido, você está assim? Eu soco a cabeça na parede o dia inteiro em casa. E eu falo para ele, não, chega para cá, rapaz, vou dar um jeito nisso daí, tem um dipirona aqui, 20 gotinhas, rapidinho resolve. Muitos falsos pastores fazem isso. Eles dizem assim com amor, eu tenho remédio para você, canta essa musiquinha aqui com a gente, vem aqui, faz essa coreografia aqui evangélica. Mas eles não vão no problema. Ele precisa ser homem o suficiente para ir lá e dizer assim, olha, o seu problema não é a sua cabeça inchada, não é esse sangue. Sabe qual que é o seu problema? É que você fica enfiando a cabeça na parede. Que você fica enfiando a cabeça na pornografia, no adultério, na mentira, no roubo, na safadeza. Esse é o seu problema. Uma vez um rapaz falou para mim, pastor, meu filho está muito difícil. Não sei o que eu faço. Menininho, ele acho que uns 4 anos. Eu falei, olha, é simples. Sai do fundo da casa do seu sogro. Só. Não, pastor, não, mas eu estou falando do menino. Eu falei, esse é o problema. Sogro e sogra é uma benção. A maioria, né? As bênçãos. Mas a Bíblia diz que o homem, quando casa, ele se une à sua mulher, eles se tornam uma só carne. Eles devem ser independentes financeiramente e territorialmente também. Porque não adianta. Já percebeu? O pai fala A, o vô vem, esse aqui não, o pai falou. Esse é o problema. Sai lá e resolve. Esse é o falso pastor, essa é a falsa igreja, todo mundo sorrindo. A música que anima a alma, que te levanta, deixa você sempre disposto, mas nunca te confronta. Ou seja, tem até a aparência do verdadeiro, mas na verdade te engana. E terceiro, e último princípio para encerrar. Terceiro princípio, o dia da ira do Senhor. Versículo 22 de Lamentações 2, diz assim, convocaste de toda parte terrores contra mim. Como num dia de solenidade não houve, no dia da ira do Senhor, quem escapasse ou ficasse. Aqueles do meu carinho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. No dia da ira do Senhor não houve quem escapasse, até aqueles que lhe tinham carinho. Esse aqui foi o dia do acerto de contas de Deus
com o seu povo. Tem uma expressão que nós chamamos de juízo final, que de fato diz a Escritura que um dia todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por tudo que nós fizemos. E não apenas de forma externa, mas também nossos pensamentos. É o que diz a Escritura. Seremos julgados por toda palavra frívola, né? Sabe aquela frase que você fala, eu falei sem pensar. Palavra frívola é isso, né? Sem dar o trabalho de pensar, sem labor. Eu mandei fulano uma porra que o pai mandava de cabeça quente. Perdeu o playboy. Vai dar conta dessas coisas, diz a Escritura. Aquilo que você fala quando você está pilhado. Essa semana eu estava com meu filho do meio, ele tem 7 anos. Eu estava explicando para ele justamente sobre o juízo de Deus. Falei, filho, um dia você vai estar diante de Deus, você e Deus. Você não vai poder, pai, vamos comigo. Não, é você e ele. E você vai dar conta de todos os seus pecados para o Senhor. E vou mais além. Não apenas do que você fez de errado, não. Não. De todos os seus maus pensamentos também na hora. Ele, pai, mas é difícil controlar as coisas da cabeça da gente. O problema é seu, rapaz. Eu terrorizei mais ele, né? Mas é o que a Escritura diz. Daremos conta de todo pensamento. Olha o que Paulo diz. O Senhor, por meio de Jesus Cristo, julgará os segredos dos homens. Eu não sei quanto a você, mas eu fico apavorado toda vez de ler e citar esse versículo. Sabe o segredo? Aquilo que ninguém sabe. Sua esposa não sabe, seu cônjuge não sabe, seu filho, seu pai, seu pastor não sabe. Mas vai ter um dia que nós vamos estar diante de Deus por conta do juízo. Esse é o juízo final. Mas esse povo de Deus aqui sofreu um juízo antes, um juízo em vida. Assim como foi com Israel. Porque você sabe, o povo aqui foi subjugado. Deus descarregou a ira sobre eles. Só que não acabou o mundo aqui. A partir desse momento não houve novos céus e nova terra. Mas continuaram. Da mesma forma conosco. Pode sim ter acerto de contas de Deus conosco, justamente nessa vida aqui agora. Antes de Jesus voltar. Se o povo foi subjugado e Deus puniu, por que nós achamos que nós somos diferentes? Achamos que somos os preferidos. Meu irmão, olha para a vida de Davi. Você já olhou o que aconteceu com Davi? O homem segundo o coração de Deus. Diz a Bíblia que por conta de uma olhadinha, o pecado de Davi começou lá. Ele tomando banho, deu uma olhadinha na Betseba lá. Uma olhadinha. E olha que não tinha nem internet na época de Davi. Uma olhadinha. Depois daquilo veio mentira, veio adultério, veio homicídio. Diz a Bíblia que a espada nunca mais saiu da casa do homem segundo o coração de Deus. O filho dele morreu. Depois um filho estuprou outro, uma irmã. Um filho matou o outro filho. Um próprio filho tentou tomar o reino dele. E a espada nunca mais saiu da casa do homem segundo o coração de Deus. Eu pergunto para você, se Davi foi julgado e punido nessa vida, por que você acha que você é melhor que Davi? Por que nós achamos que nós somos melhores? Que nós somos os preferidos? Pode ter certeza. Deus julga a todos sempre, sempre. E justamente por ele ser amor, é que ele precisa julgar a mim e a você. Porque se nós estamos em nossos pecados e Deus não faz nada, pode ter certeza, temos um Deus que não se preocupa conosco. Você que é pai, meu irmão. Você que é mãe, minha irmã. Você vê o seu filho fazer umas coisas erradas, andando com pessoa que não presta. O que você fala? Deixa ele tem que aprender, né? A vida é assim, fazer o quê? É isso que você fala? Ou você chacoalha o menininho, a menina, não vai andar com ele. Uma vez eu vi um caso na TV onde uma mulher, porque o filho dela era usuário de drogas, ela acorrentou o menino no pé da mesa. O direito humano caiu matando em cima. Não, já se viu cárcere privado. Prendeu o menino com corrente na mesa, no botijão de gás. Eu falo para você, essa mãe ama. Essa ama verdadeiramente. Sabe por quê? Ela prefere ver o filho dela amarrado em casa a estar no meio das drogas com outras pessoas. Nós que somos pais maus, diz a Escritura, queremos o melhor para os nossos filhos, não vamos deixar eles andando em caminhos errados. Por que você acha que Deus vai ver a gente fazendo as coisas erradas e vai deixar assim, deixa a vida te levar, vida leva. Você acha que Deus vai fazer assim? Não vai. Não vai. Pastor, mas qual a solução para a gente encerrar? Versículo 18 e 19. Você pode acompanhar comigo para a gente encerrar? Versículo 18 e 19. Diz assim: o coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as suas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Está falando o seguinte, chora. Não, mas não chora pouco, não, chora muito. Essa é a solução.
para Deus se apiedar de você e de mim. Corram as suas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te des descanso, nem pare de chorar a menina dos teus olhos. Verso 19. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome a entrada de todas as ruas. Não há outro caminho a não ser o arrependimento. Não há. Não adianta, rezar um terço. Não adianta. Arrependimento é olhar para dentro de si e ver aonde você tem errado. E clamar, chorar, urrar a Deus. Deus, tem misericórdia da minha vida. Isso é arrependimento. Eu venho falar para você, arrependimento também não é uma única vez que acontece na nossa vida. Não é. Como disse Martinho Lutero, o arrependimento é um estado constante na vida do cristão. O cristão, ele vive em contínuo arrependimento. É isso que eu e você devemos fazer. Eu sei que dizem assim, olha, vivemos avivamento no Brasil. Coisa nenhuma. Porque sabe o que é avivamento para muitos? São igrejas cheias, é atuação de Deus de forma sobrenatural. E o que é o sobrenatural? É o povo rodando no meio do culto. É o povo igual um peão da casa própria, pulando, igual um maluco, de forma degradante. Tem algo mais horrível que isso? Uma vez eu vi uma igreja onde o pastor liberou a unção da águia. Você olhava no culto, um monte de gente. Deus do céu. Ou Ana Paula Valadão, que me desculpe, unção do leão. Já viu ela chorando de quatro? Para eles isso é unção. Isso é poder. É cair igual um bobo, ficar rolando. Parece que está tendo mal de Parkinson. Eles dizem que esse avivamento não é. Sabe o que é avivamento? Avivamento é quando Jonas, diz a Bíblia, vai lá em Nínive e prega um sermão de meia dúzia de palavras. Literalmente 6 palavras. Olha o sermão de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Será destruída. Foi só isso que ele pregou e sem querer pregar. Não estudou, não preparou, não fez nada. Contra a sua vontade ele vem e diz, ainda 40 dias e vocês vão ser destruídos. Diz a Bíblia que toda a cidade se arrependeu. Toda a cidade, sem exceção. Que o rei promulgou um jejum para todos, inclusive aos animais. Até os animais jejuaram. Por conta de uma pregação de um pastorzinho que não queria pregar. Mas falou, se vocês não se arrependerem, a mão de Deus vai ser sobre vocês. Então houve arrependimento. E houve salvação. A única forma de eu e vocês experimentarmos um verdadeiro avivamento em nossa vida, na nossa casa, na nossa congregação e na nossa cidade, pode ter certeza, é mediante o arrependimento, choro, pranto, lágrimas e dizendo, Senhor, tem misericórdia. E arrependimento que não é seguido de mudança, não é arrependimento. É apenas emocionalismo. Mas se nós nos arrependemos de verdade, é o que diz a Escritura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém, meus irmãos?